A adoção, ela não pode ser romantizada. Se tornar pai, assim, é uma construção e você tá na tentativa e erro. Né? Você tá tentando acertar. E a gente nem sempre acerta. Muitas vezes a gente erra. E tá tudo bem. E talvez venha mesmo, né, refletindo sobre isso, uma culpa maior, porque a gente coloca também a bagagem deles anterior. A gente fala assim, gente, mas já sofreu tanto. Isso. E são muitas questões que são nos colocadas como imposição, tipo, pra desmotivar mesmo. Mas pra quê? Né? Pra que você quer ter filho? Mas vocês são... Não tá bom? Tipo, tem um cachorro. O amor, quando plantado, ele floresce da melhor forma possível. E ele tem se tornado esse cara incrível. Sim. Eu vou falar dos nossos filhos assim, depois eu vou chorar. Você consegue amar alguém que chega com história? Com medo, com cicatrizes, com irmãos e com muita bagagem? Você sabia que no Brasil, segundo o CNJ, há 10 vezes mais pessoas na fila para adotar do que crianças disponíveis para adoção? Mesmo assim, essas crianças continuam esperando. Isso porque mais de 70% delas têm mais de 8 anos, mais da metade têm irmãos e quase 55% delas são negras ou pardas. Isso escancara um problema grande, profundo. A gente precisa aprender a amar sem restrição. Hoje, eu recebo o Carlos e o Lucas, que são conhecidos no Instagram como pais de 3. 2 homens brancos que escolheram adotar 3 irmãos negros e que desde então cuidam, educam e resistem todos os dias como pais de verdade. Carlos e Lucas não chegaram na paternidade pelo caminho convencional. Eles chegaram pela escolha. Escolheram ficar e escolheram ser família. Eles usam as suas histórias e as redes sociais para mostrar que o amor pode ser construído todos os dias e que existir como família é muitas vezes um ato de coragem. Carlos e Lucas, muito obrigada por vocês terem confiado e vindo para cá participar dessa temporada com a gente. Sejam muito bem-vindos. A gente que tá muito feliz em participar, ter essa conversa que a gente sabe que é importante e deliciosa. A gente quer agradecer a vocês por esse convite, né? É muito gostoso falar sobre nossa família, sobre nossas vivências. E que introdução linda. Sim. Eu já comecei aqui Meu Deus, emocionado. vai passando assim, né, as coisas na cabeça. Né, falou sobre decisão, sobre ficar. Isso tem muito a ver também com os nossos filhos, né? Então, enfim, vamos falar sobre tudo isso. Pronto, o Lucas já vai... Porque o Lucas é desses que começa a falar e começa a chorar, sabe? Começa a pingar. Ai, meu Deus. Socorro. Será que é esse o caminho? Mas eu quero saber, então, Sim. como foi essa decisão e como foi a chegada dos 3 na vida de vocês, já com tanta bagagem e com tanta coisa para vocês também aprenderem e ensinarem nesse processo? Então vamos lá. Quer começar? Posso começar. Então, por favor. Então, a gente sempre teve a vontade de ser pai, né? Assim, eu mesmo antes de conhecer o Lucas, eu sempre tive a vontade, só que existia uma questão, né? A minha sexualidade, ela impunha dentro de mim mesmo será? Né? Então, eu cresci dessa maneira. E quando eu encontrei o Lucas, quando a gente começou o nosso relacionamento, a gente viu que combinava essa ideia. A gente queria ser pai juntos. E a gente queria construir uma história juntos. E apesar das dificuldades, apesar de ainda a gente ter que passar por muitas barreiras, muitas coisas que nos impediam e que nos descredibilizavam como pessoas mesmo, por sermos quem somos, a gente quis manter, né, a nossa vontade, e assim foi seguindo. A gente teve a questão que eu tive que me assumir novamente para meus pais. O Lucas esteve comigo, o Lucas já tinha passado por isso. Então, a gente não tinha também essa questão de adoção para casais homoafetivos. Não existia a possibilidade, só quando foi a gente conheceu, não tinha nem a união, só tinha união estável. União estável, né? Não tinha um casamento homoafetivo. Sim. E também a adoção não era possível ainda. Pra então, famílias como vocês, por mais vocês. que a gente já pensasse numa possibilidade de adoção, porque o que acontecia era muitos casais homoafetivos adotavam, mas com nome de só um na certidão. É né? solo, né? Tá. Né? Então não como seria um uma casal, adoção uma solo. família. E aí, essa era a possibilidade que passava na nossa mente. Até que a gente foi
amadurecendo, Sim. né? E depois de praticamente 10 anos, Sim. a gente concretizou a adoção dos nossos Pois é, filhos. nós iniciamos nosso namoro em 2009. Foi tipo, a gente se conheceu por uma sala de bate-papo na internet. Uau, em 2009, hein? Isso. Que internet é essa? Pois é. Discada, depois da meia-noite, que é mais barato, entendeu? Millennials, É isso. E aí, a gente mudou de estado, a gente foi construir uma vida nova na região dos lagos lá do Rio de Janeiro, com essa vontade. Mas ainda tava muita coisa sem organização na nossa vida. E a gente foi para lá com essa intenção de organizar, né? A gente entrou na nossa faculdade, aí a gente começou a estudar, a gente entrou na área da educação, porque a gente Vocês acreditava estudaram também... juntos? Não. Não na mesma escola, né? Na mesma faculdade. O Lucas fez língua portuguesa Sim. e eu fiz pedagogia. Então, a gente foi pro mesmo caminho que a educação, porque a gente tinha isso pra gente, que a educação era um meio da gente tentar movimentar o mundo de alguma maneira. E aí, 10 anos depois, né, em 2019, quando já tinha passado por essas questões que era possível adoção para casais homoafetivos, união estável, então a gente decidiu que aquele momento era o momento da gente dar o próximo passo. E aí o Lucas foi até a Vara da Infância e Juventude, lá de Araruama, né? Para saber como funcionava o processo. Então, para me informar sobre a documentação. E aí, a partir dali, a gente deu entrada. Sim, e aí a gente estava completando 10 anos juntos, e para a gente deixar isso mais seguro, até mesmo para os nossos filhos, a gente fez a nossa união estável, que até então a gente não tinha feito. Logo depois que a gente pegou a documentação, a gente falou, então a gente vai fazer agora a união estável, para poder dar todos os direitos para os nossos filhos, né? E para a gente entrar já no processo de adoção com união estável. E a gente fez a união estável e logo em seguida a gente deu entrada no processo de adoção. E é interessante a introdução que você trouxe, que inicialmente a gente tinha colocado como perfil 2 crianças de até 8 anos. Era de 2 a 8 anos, né? De 2 a 8 anos, e depois não foi isso que aconteceu, né? E eu acho que existe também uma questão de uma pressão externa que também influencia muito na decisão dos pretendentes à adoção. De que muita gente fala realmente que já vem com uma bagagem, é bom você pegar o pequenininho, pegar ainda, né? Fala. Você pegar um pequenininho para você educar da forma que você quer, né? E sem considerar que todo mundo merece viver uma história feliz de amor, de parentalidade, né? E a gente tinha fechado nesse perfil de até 8 anos, mas isso depois mudou, porque a gente fez parte de um grupo de buscativa, que hoje, dentro de todo o contexto da adoção, existe mais possibilidades dos pretendentes ter acesso a esses grupos de irmãos, esses grupos de buscativa, né? De uma forma mais fácil. Na nossa época não tinha, então foi também por WhatsApp, assim. E aí a gente conheceu nossos 3 filhos, assim, ainda sem imagem, a gente não viu nossos filhos, a gente não sabia os nomes dos nossos filhos. As iniciais, a idade, sim, né? Basicamente isso, e aquilo lá já chamou muito a nossa atenção. A gente soube que eram nossos filhos naquele momento, até parece meio romântico de se dizer, mas foi algo que realmente mexeu com a gente, sem ver fotos, sem saber o nome, só saber a idade. Na época era 5, a Kathleen, né, 9 anos o Edgar e 12 anos o Cauã. Assim, eram 3, não 2, e acima da idade. E aí, o que aconteceu? Aí vocês tomaram uma decisão. Eu vejo assim, na história de vocês são várias tomadas de decisões, né? Sim. E diferente até às vezes de... Eu tenho 3 filhos e os meus filhos chegaram daquele jeito mais padrão possível. Então, eu penso assim, gente, eu não pensei em nada. Não tive que pensar nessa quantidade de coisas, essa quantidade de carga para a família de vocês existirem, para vocês se sentirem validados a ocuparem esse papel. É muita construção, né? Assim, muitas rupturas eu percebo na história de vocês. Talvez vocês tiveram que abrir passagem para muitas coisas. Então, esse é um processo de amadurecimento também, que quando vocês se tornam pais, talvez, é uma pergunta, vocês já estejam até mais preparados? A gente se preparou, assim, bastante no sentido de ir atrás de informações, né? De saber mesmo qual era o passo mais seguro. Então, eu não sei se é mais preparado, seria
o termo correto, mas que a gente estava muito mais disposto, talvez, do que muitas famílias tradicionais que não planejaram, sabe? Não é uma decisão, né? A gente teve um planejamento, né? Um cuidado com isso também. Então, até a gente decidir que eram 3 também, foi por meio de conversa, para saber se aquilo, se a gente podia dar conta também disso, né? Porque na nossa mente a pressão social é muito contrário de tudo que a gente veio fazendo até aqui, contrário de quem a gente é mesmo. Sim. A da adoção, só a adoção em si já é um tabu enorme, né? As pessoas diariamente... Pais brancos, crianças negras, então são muitas camadas, né? Não, sem contar, né? São 3, é um boleto imenso que sai de um casal para 3 filhos grandes. Sim. Né? Então, e são muitas questões que são nos colocadas como imposição, tipo, pra desmotivar mesmo. Mas pra quê? Né? Pra que você quer ter filho? Mas vocês não tá bom? Tipo, tem um cachorro. Né? São algumas informações que são impostas a gente, ou que parece que não é essa a intenção, mas é. Ele querendo dizer que a gente não é capaz. Cadê a mãe? Vai ser 2 homens cuidando de 3 crianças. Vocês são brancos, eles são pretos. No meio disso tem uma filha, né? Como que esses 2 homens vão lidar com a filha? Então, tanto que uma das primeiras perguntas da Catherine foi: quem vai arrumar meu cabelo? Sim. Porque na cabecinha dela, né, só mulheres que arrumavam o cabelo dela. O Edgar perguntou: quem que arruma a casa? Tentando definir se não tem uma mulher. Quem é a mãe da história? Quem é a mulher? E aí, olha como a sobrecarga... Porque aí vem a história da bagagem. Eles chegam com informações, né? Num mundo que, sim, um bebê, eu tenho agora um de 1 ano, ele não me apresenta ainda essas perguntas. Mas um que chega com 12 em casa e vê 2 pais, imagino que tem todo um trabalho de olhar para essa mala, para essa bagagem e falar: e aí, como é que a gente também se desconstrói? Que eles têm coisas construídas, como é que a gente constrói essa bagagem juntos, né, a partir de agora? E até mesmo muitos preconceitos, né? Os nossos filhos chegaram com preconceitos contra eles próprios, contra casais homoafetivos, apesar deles aceitarem 2 pais. 2 pais. O Cauã, por exemplo, falou assim: um dia a gente, do nada, a gente falou assim: mas porque a gente é gay. Aí o Cauã falou: não, vocês não são gay. Eu falei: não, filho, nós somos. Poxa vida, né? Somos. Não, pai. Porque, tipo, gay pra ele, a palavra simbolizava algo que ele não vivenciava, que é de um casal que se ama, que se respeita, que tá cuidando dos filhos. Era um xingamento pra ele, né? Era um xingamento. Tipo, tinha uma carga. Eu queria muito que vocês falassem dessas bagagens, porque eu acho que elas são muito relevantes. Ser uma criança já procurando a mulher para ter mais trabalho doméstico, a mulher. Uma criança que vem com o gay já como uma questão. Uma criança que é negra e que talvez vai encontrar pais brancos nessa relação. Que elas foram trazendo para vocês nessa construção? Acho que você também contou que você passou, então, a educá-los. Sim, porque a gente recebeu essa demanda dos nossos filhos de que eles não se reconheciam como crianças pretas. Então, a Kathleen, os meninos também se desenhavam, né, como crianças brancas, de cabelo liso. Eles não tinham referência, eles não conseguiam se enxergar no mundo, né? Eles não conseguiam se ver e se achar belo. A gente teve que começar a trabalhar muito as referências em casa. Sim. E também pra gente, né? Porque até então a gente se achava super desconstruído, porque a gente já faz parte de uma comunidade. E aí a gente viu que não. Que a gente não era tão desconstruído assim. Porque cadê as referências que eles precisavam também nas nossas vidas? Cadê nas nossas amizades também a diversidade que a gente achava até então que a gente tinha? A gente viu que não era bem assim a vivência. Eles trouxeram essa visão pra gente. Então a gente foi também tendo referências, apresentando para eles referências, para eles poderem se enxergar em profissões diversas, né? E até hoje a gente faz isso, tipo, para não ser uma coisa padronizada por eles, no sentido de, a sua cor de pele vai influenciar no que você vai ser no futuro. Não, você pode ser aquilo que você quer ser. E a gente, por mais que a sociedade ainda vá contra isso no dia a dia, a gente tenta trazer todos os dias essa esperança para eles de que eles vão ser o que eles quiserem ser, da forma que eles quiserem ser, por mais que lá fora digam que não. Sim. Né? A Kathleen, por exemplo, chegou pra gente com o cabelo alisado. Né? Com ela 5 tinha anos 5 anos de idade. Então isso pra gente também foi algo de desconstrução
e construção em família. A gente estava na pandemia, eles chegaram no meio da pandemia, então a gente... eles chegaram quando mesmo? Em julho de 2020. Nossa! Então tinha essa carga ainda de insegurança. Total. 3 crianças em casa, a gente não tinha montado o quarto deles, a gente foi tudo porque a gente queria que eles participassem de toda a construção. Sim. Né? Porque pertencer, realmente, né? Exatamente, porque eles já tinham idade, eles já tinham uma bagagem, eles são pessoas históricas, eles possuem vida para contar. Né? E então, até mesmo, a primeira semana a gente fez um acampamento na sala para que eles não chegassem e tomassem um susto do que é uma realidade de uma família, porque eles viveram 3 anos abrigados. Eles tinham acabado de passar por uma desistência de uma outra família de adoção. Eles chegaram aí até outra casa. Então, existem muitas camadas, muitos traumas, muitas questões. O Cauã não quis levar as plantinhas dele para nossa casa do abrigo, né, do abrigo para nossa casa. Ele tinha uma horta lá, ele não quis levar porque ele achava que ele podia voltar. Sim. Não acreditava. Não acreditava. Então, a gente estava recebendo tudo isso. É lógico que agora a gente está retrocedendo isso com um pensamento do todo, né? De tudo que a gente já passou. Mas no momento a gente foi colhendo essas informações de gota em gota. 5 anos, né? A gente tá hoje há 5 anos dessa história. Então, isso tudo fez com que a gente saísse da nossa zona de conforto e nos redescobrisse, não só como pais, mas como seres humanos na sociedade. Quem somos nós? A gente precisa aprender sobre esse letramento racial. Não é só para preto, é para branco, é para todo mundo. Então, foi isso que aconteceu. Foi um processo de reconhecimento da gente mesmo na sociedade. Os nossos filhos trouxeram isso pra gente como uma bagagem difícil, porque a gente começou a ter um outro olhar pro mundo a partir da experiência com eles. Então, estar na fila do supermercado tem um outro contexto. Você estar dentro de um shopping com seu filho tem um outro peso. Não poder andar sem documento e se preocupar muito mais porque seu filho talvez saiu sem o documento e esqueceu o documento em casa. Coisa que a gente não tinha que se preocupar com a gente. Sim. Né? Então, eles trouxeram um contexto que a gente termina vendo o mundo ainda como uma coisa que pesa mais, né? Que muitas vezes fica mais insustentável. Mas, ao mesmo tempo, também, eles trouxeram a esperança de que, sim, nós como seres humanos, a gente consegue ter esse olhar mais empático para o outro, a gente consegue aprender, a gente consegue evoluir com a história do outro e basta você querer ir atrás, né, dessa sua própria evolução, porque eles trouxeram um mundo novo pra gente. A partir do momento que eles entraram na nossa vida, e aí eu sempre falo sobre o momento do Cauã na casa de acolhimento, que no primeiro dia que a gente foi visitar, né, na saída, ele olhou pro Carlos. E aí, ele tava muito receoso, assim, meio estranho na hora da despedida. E aí, ele olhou na cara dele, assim, eu tava do lado, ele falou, vocês vão voltar mesmo? E aí, tipo, isso até hoje é algo que quando eu falo, tipo, mexe muito, porque essa seria uma pergunta que eu nunca cheguei a pensar sobre alguém. Tipo, você vai voltar mesmo? Tipo, uma insegurança da vida, sabe? Pra uma criança, um adolescente que estava ali começando ainda, tudo que ele tem ainda para vivenciar. Então, foi muito dolorido. Aquele dia, inclusive, foi um dia muito difícil pra gente, muito difícil. Porque era um dia que vocês conheceram? Foi o primeiro dia, o dia que a gente conheceu. E a gente viveu, acho que umas 4 horas com eles, depois teve que ir embora. E depois a gente teve que ir embora. Então, nesse momento de ir embora, eles chegaram, assim... Ele ficou um pouco estranho uns 20 minutos antes, quando ele sabia que ia começar. Então, ele se distanciou um pouquinho, mas na hora de falar tchau, ele veio com essa pergunta, né? E você pensa, um garoto de 12 anos com toda essa carga em cima dele, né? Que o mundo jogou pra ele. E aí, quando a gente vê o Cauã hoje, é emocionante pensar, assim, em tudo que ele vivenciou, tudo que ele vem enfrentado e principalmente da gente estar ali sendo prova, ele é prova viva, sabe? De que o amor, quando plantado, ele floresce da melhor forma possível. E ele tem se tornado esse cara incrível. Sim. Eu vou falar dos nossos filhos assim, daqui a pouco eu vou chorar. Mas eles são incríveis. E aí, quando eles chegaram e vocês plantaram esse amor, eu tô entendendo aí que a gente tá falando que vocês fizeram essa construção de uma família diferente. Sim. Essa é uma palavra?
Pode ser. Não é uma boa palavra. É uma família Como vocês... incomum, talvez. Não diferente, porque ainda não é comum. E não é diferente. É isso, então eu acho que fica... Talvez também tenha um receio até das pessoas se aproximarem. Eu não sei se isso acontece. E eu queria saber, você começou a dar aula para os seus filhos? Sim, nós tivemos um desafio. Então, a adoção, ela não pode ser romantizada, de forma alguma. Porque eu ia falar o seguinte também aqui, como mãe. Eu tenho vários desafios. Sim. Então eu imagino que aí quando vem os desafios da parentalidade, ainda vem o peso de ter uma parentalidade que você fala... Tem essa questão ainda, talvez eu falava pro meu pai ou pra minha madrasta, falava coisas horríveis pra eles, né? Eu fico pensando, na hora que vocês escutam essas coisas horríveis, vocês também devem tocar em outro lugar, ou quando tem que dar uma bronca, porque tem que dar uma bronca, tem que colocar um limite, também às vezes vem uma culpa maior, ou não? Sim, total. A parentalidade, eu acho que se tornar pai, assim, é uma construção e você tá na tentativa e erro. Né? Você tá tentando acertar. E a gente nem sempre acerta. Muitas vezes a gente erra. E tá tudo bem. E talvez venha mesmo, né, refletindo sobre isso, uma culpa maior, porque Sim. a gente coloca também a bagagem deles anterior. Sim. A gente fala assim, gente, mas já sofreu tanto. Isso. E aí, como que eu vou dar bronca dessa forma? Mas ao mesmo tempo, você precisa ser firme, porque é isso que vai fazer ele ali talvez refletir sobre. Então, mas depois a gente fica... mexe com a gente. Assim, o início desse desenvolvimento, dessa cola que estava sendo realizada ali entre a gente, foi muito difícil porque chegou essa questão da educação, da escola. Sim. E vocês professores, né? Pois Enfim. eu recém-formado, tinha acabado de me formar. E os 3 não eram alfabetizados. Então isso trouxe uma questão muito forte. Então você tinha um menino de 12 anos que não era alfabetizado. Não sabia contar até 10 e contava muito mal. E não sabia o alfabeto. Tinha um gap pra você correr. Foi uma loucura. Uma loucura! Foi. Não, eu sou pedagoga. Vocês choro. sabiam que eu sou pedagoga? Ah, que legal. Eu sou advogada e pedagoga. Que E eu demais. trabalhei em escola, enfim. E é muito louco pensar, tipo, em alfabetizar 3 crianças ao mesmo tempo em casa, na pandemia. Mas é muito louco mesmo. Tipo assim, paramos aqui o episódio. Porque assim, Gente, fazer a maluco. alfabetização de 3 crianças Gatilhos. na pandemia, home office, enfim, Sim. todo, né? Real, assim. Não, foi Não. pesado. E aí- Tanto é que corporalmente, você né, emagreceu. fisicamente, eu perdi muitos quilos nas primeiras semanas, assim. Acredito. E, tipo, realmente foi algo muito desafiador pra gente, como pessoa. Porque a gente estava construindo a nossa paternidade, nossos laços afetivos, ao mesmo tempo que a gente tinha que fazer coisas que não precisaria se tivesse tudo ocorrido bem com os nossos filhos. Né? Então eles estavam sem alfabetização, tinha a questão de que eles estavam se adaptando o que é uma rotina familiar, o que é ter casa. Foi tudo ao Quer ter mesmo família. tempo, né? E aí isso trouxe um peso assim maior nesse sentido, porque você tem que agir como professor, como pai ao mesmo tempo. E não dá bom. E aí Deu ótimo. Deu depois 5 anos. Não, sim. Tipo assim, é aquela, como você falou, primeiro começa, depois melhora. Isso. Foi. Verdade. E assim, realmente, se você parar pra ver como foi, em 6 meses eles já estavam começando a ler gibis. Ó. É verdade. E gibi foi algo que ajudou Só muito que na pra leitura, mim, né? que na tava minha ali casa mais assim, junto, que o Lucas tava dando aula, mesmo que online, ele tava trabalhando e eu tirei a licença maternidade. Ah, você conseguiu? Licença maternidade. Tem esse nome, né? Tem, isso. E aí, eu fiquei diretamente com os nossos Então filhos. você ficou a mãe. Isso. E aí eu fiquei cuidando deles, assim, integralmente, questão de escola, dava aula pra eles todo dia. Todo dia. Né, como se fosse uma rotina escolar mesmo. Então acordava, até o meio-dia era escola. Então em casa virava uma escola. Todo dia. Gente. E aí foi Nossa, uma loucura. gente. E não, Gente. e isso trouxe. Porque a gente tava. Eles não tinham por que estudar. Uma A motivação. motivação, o propósito, Pra porque quê? aprender, Tipo, né? o que eu vou ser no futuro? Não Pra tinha. que isso aqui tá me servindo? E aí, quando a gente também começou a colocar isso como algo necessário, aí eles se sentiram mal. Porque eles se sentiram incapazes. Porque não sabia, porque não conseguia. E aí E porque vem. é difícil mesmo, né? Pois é. E aí vem, você não é meu pai. Ah, sim. Aí vem. Veio. E isso chega para muitos
dos casais que vão ter filho pela adoção. Até para quem não é por adoção, em algum momento, igual você mesmo disse, vai porque quer tocar em algum lugar tem que mexer, porque eu tô me sentindo muito mal, na visão deles, eu tô me sentindo muito mal tentando aprender. Você ataca pra se defender, Exatamente. enfim, a gente faz isso. Pois é. E aí na hora que entra essa frase pra você... É isso, assim, a gente já tava esperando. Ah, boa. Então isso eu acho que Mas foi um sabe diferencial. Que eu acho que pessoas que são pai, como eu, como mãe, a gente não espera receber umas coisas dessas e a gente tem que estar preparada pra receber também. Porque muitas vezes também, via biológica, falam, né? Eu não queria ser seu filho, é de outra forma. Esse filhozinho, tem um pai muito queria mais legal. outra família. Pois é. E aí isso bate de alguma forma, não tem como não mexer. De alguma forma mexe. Porque Sim. até então você acredita que você estava construindo o laço e viu uma pancada dessa, assim. Mas aí eu falei assim, eu sou filho do seu pai sim, você vai estudar sim. É isso, boa. Foi isso mesmo. Mas foi mais ou menos isso. E logo em seguida, pai, você não é meu pai. É tipo isso. Pai, você não é meu pai. É tipo, eles não conseguiam. Né? E aí ele só quer ouvir, sim, eu sou. Porque no final a resposta que eles querem é a segurança de que você vai falar, não, eu não sou mesmo. Pois é. Não, é tipo, sim, eu sou. E é o que você fez, você ficou. Sim. E isso é inconsciente, eles não programam, eles não querem. É uma coisa inconsciente que acontece e isso é muito comum na adoção. É muito comum não retrocesso, a criança ela volta. Uma regressão. Uma regressão no comportamento, em alguma coisa. Então são vários desafios que deixaram a nossa pandemia bem assim complicadinha para ser superada, que tanto é que depois, quando eu fui dar aula, que eu fui chamado pro concurso que eu tinha feito, eu tive uma crise de ansiedade. Porque era um momento que, tipo assim, eu deixei de cuidar de mim. Quando eles chegaram, nós nos dedicamos totalmente aos nossos filhos. E a gente ficou de escanteio. E eu tô ouvindo aqui, tem várias cargas aqui nessa história, né? E tem muita pressão já interna, pressão de dentro da sua casa e coisas que tornam a parentalidade de vocês com bastante peso, com bastante carga. Mas para além dessas questões internas, vocês ainda enfrentam questões externas. Que aí vem um peso adicional, que talvez é algo que a gente não precisasse ter que lidar com isso. E esse peso externo, ele já se tornou internalizado, né? Também. A gente termina. Aí ele vira uma voz. Ele é um eco que sempre ressoa. E aí a gente tem que lutar também contra isso, né? As pessoas falando, às vezes a sua mente um pouco assim, mas o que estão falando? Será que é isso mesmo? Será que não é? Né? E você tem que ser firme ali, acreditando que olha, eu sou assim. Eu sou um bom pai. Eu sou um bom pai, ninguém vai me desvalidar. E as pessoas tentam desvalidar muitas vezes. E aí parece que a gente não pode errar, né? Porque o casal homoafetivo, ele tá sob um olhar assim que. De aprovação. O tempo todo tem alguém procurando o seu erro. Esperando. Um casal homoafetivo. E na adoção também. Porque assim, se você quis adotar, você sabia o que fazer. Exatamente. Como se a gente tivesse todo o manual e como se não tivesse a permissão pro erro. Não, exatamente. De fato. Não pode. E aí vocês decidem construir a família de vocês. E aí teve esse momento de trazer isso pro trabalho, né? Enquanto redes sociais e começar a colocar a família de vocês. Teve um motivo pelo qual vocês começaram Pais de 3? Para trazer isso à tona? Na verdade aconteceu assim de uma forma que a gente nem esperava, né? A gente fazia, o Carlos fazia vídeo na internet com o professor, então de uma forma bem-humorada, sobre rotina de professor na escola com alunos. Tá. E recém-feito também, a gente, né, há pouco tempo tinha feito isso. Dos primeiros vídeos, né? Você apareceu com os nossos filhos, falando que eles foram destaque na escola. Foi uma brincadeira, porque na época tinha, só pra vocês saberem, né, o Rico Snob. E aí eu fui fazer tipo um pai snob, peguei o gancho ali, fiz, e foi o vídeo que mais teve visualização, e por questões, né, assim, de preconceito. Foi porque, tipo assim, eu sou branco e meus filhos são pretos, então as pessoas começaram, alguma coisa deu errado aí, tem uma coisa que não tá certa. Alguém pulou a cerca. Esses foram os comentários. E aí eu falei pro Lucas, olha só, que tá vindo aqui, aí eu fiz um vídeo resposta. Aí eu falei, eu fiz com, até esse vídeo sou eu. Mas foi um vídeo que te doeu. Sim. Não foi uma resposta, foi Nossa, doeu muito, assim, né? Porque até então a gente tava vivendo na nossa bolha, nossa família, e o que a gente ficava sabendo... Vocês estavam protegidos ali, isolamento, enfim. Isso aí já era no final de 2022.
Eles estavam ainda em processo, né? Eles tinham acabado de voltar para a escola, para Sim. ter rotina de escola. E eles foram destaques na escola. Como assim? Eles não eram alfabetizados. O nosso filho Edgar, que tinha uma dislalia severa, ele não dá para entender o que ele falava quando ele chegou. O ano seguinte, que ele estava na escola, ele participou do Soletrando e foi finalista. Como Uau! assim? Entendeu? Foram coisas assim absurdas. E a gente estava super feliz com isso. E aí a pessoa vem falar para mim que eu não era pai deles. Né? Então, tipo, são muitas camadas que isso atinge a gente. Às vezes a pessoa tá ali como um hater que faz isso com todo mundo. Só que a gente precisa parar de fazer esse tipo de coisa. Né? A gente precisa... E muitas vezes são adolescentes também, porque não possuem ali o cuidado dos familiares, dos pais, das mães, do que esses adolescentes estão fazendo na internet. Isso vocês têm muitos, naquele momento, talvez, não sei hoje como muitos adolescentes que ficam fazendo isso na rede de vocês? Sim, crianças, adolescentes. Então, onde estão os pais dessas crianças, as mães dessas crianças? Então, isso doeu bastante. Mas a gente decidiu que aquilo era preciso ser falado mais. A gente decidiu que... Era uma oportunidade pra gente poder ter voz, né? Porque até então a gente vivia muito retraído. Na vida mesmo, né? Até mesmo de ser algo mais mostrado pra nossa família, assim, do nosso relacionamento. E aí... A gente tinha vamos sair do armário pela segunda vez. Sim, mas agora isso. Pro mundo. Como uma família. Para as pessoas acessarem. E a gente falar sobre, porque se as pessoas estão... vindo pra gente com esses comentários, significa que as pessoas precisam ouvir mais, a gente precisa ajudar a naturalizar a nossa família. Então vamos começar por aí. É lógico que o psicológico nunca 100% preparado para tudo que vem, né? Dependendo do dia ou não, o comentário pode atacar mais a gente, deixar a gente mais, né, sensível ou não. Mas a gente decidiu em conjunto, vamos então começar a falar sobre isso na internet. E esse foi o pontapé inicial, assim, de tudo que a gente construiu até agora nas redes, né? E a gente permanece justamente por conta disso, de que é necessário ser falado, é necessário a nossa família ser, assim, algo que movimente a sociedade. A gente hoje mostra a nossa família a gente não faz as coisas com muito peso. A gente sempre tenta trazer com muita naturalidade, leveza, né? Com leveza, para que as pessoas entendam que a nossa família é uma família. E essa representatividade, acho que quando vocês também contam a história de vocês várias vezes, isso ajuda a validar o que vocês precisam em vocês mesmos, né? Sim, então, né? É um exercício, usar as redes sociais dessa forma, ela acaba sendo um exercício de própria revisão e confirmação e posicionamento de quem vocês são, né? Na existência de vocês. E aí, eu queria muito ouvir de vocês dessa frase, assim. Eu falei pra vocês coisas que derrubam vocês, mas eu tenho certeza que tem coisas que levantam vocês enquanto família. Que foram as coisas, acho que você trouxe aqui, quando ele falou que você não é o pai, ou cadê a mãe? Pessoas que fazem esses comentários na internet, são frases que derrubam. Tem alguma que vocês falam, essa aqui me acaba e eu revido com essa, sabe? Eu pensei agora em um momento, assim, porque o Edgar, nosso filho, ele ama dança, né? Ele quer ser dançarino. E aí, esse é só um pequeno exemplo dos comentários que a gente recebe mesmo nas redes. Mas aí um senhor, que já tinha mais de 70, 80 anos, né, mandou uma mensagem privada pra gente, falando que começou a fazer dança, que era uma coisa que sempre sonhou, por causa do nosso filho. Edgar. E aí a gente falou assim, não é possível, porque a gente não tem noção do quanto a gente pode chegar às pessoas. Então, quando uma mulher, por exemplo, tem mais de 60 anos e fala que começou ali o processo de transição capilar por causa da Kathleen, dos cuidados, isso pra gente não tem preço, sabe? Então, uma mãe, né? Mãe que manda muito pra gente, às vezes, mãe de pessoas LGBTs, sobre o filho, que começou a entender o filho porque viu a nossa família na internet. Então, acho que isso levanta a gente e faz com que a gente acredite no nosso potencial, acredite que sim, a gente tem lugar de fala e que todo mundo deveria ter esse lugar de fala e que a gente precisa estar nesses lugares, né? E ocupar espaços. Essas histórias que chegam até a gente, acho que elas se sobrepõem aos comentários negativos, aos comentários tipo que vocês não são uma família, o comentário de que a gente não vai pro céu. Comentário de que era melhor os nossos filhos terem ficado no abrigo. Nossa. Então são
frases assim que a pessoa não tem noção do que ela tá falando. Ela não sabe qual era a real. Porque, assim, apesar da gente mostrar muito da nossa vida na internet, não é a nossa vida. Sim, nunca não é. são as histórias dos nossos filhos completas. Porque são camadas e a gente sabe da onde eles vieram, por tudo que eles passaram, nós sabemos da onde nós viemos, por tudo que nós passamos. E esses comentários às vezes ferem a gente nos lugares que a gente estava adormecido, um lugar que pega mal, às vezes tem dia que a gente não tá tão bem, às vezes acontece alguma coisa fora das redes e que aquilo potencializa. Mas essas histórias, elas nos mostram que vale a pena. Tipo, apesar de existir essas pessoas que trazem essas questões horríveis, falando que eu e o Lucas, junto com o nosso filho, dançando, é um trisal. Nossa. Que é uma coisa É muita nojenta, violência. Uma violência que não respeita a nossa família, não respeita a adolescência, não respeita a criança. E a gente luta com isso. Nossos filhos não precisariam passar por isso, ninguém merece passar por isso. Mas essa é a nossa sociedade. A gente tem que também saber que essa é a sociedade. E a gente entende que a nossa família, estando na internet, que hoje a grande massa está consumindo diariamente, a nossa família ela pode ajudar outras pessoas que, assim como nós, jovens, um dia sonhamos ter uma família, falar assim, é possível. Olha só, eles passaram por tudo isso. Ou então, uma pessoa de 80 anos chegar e falar, agora eu vou começar a dançar, porque o Edgar tá tendo apoio dos pais que eu nunca tive. E é o peso que a gente vai dar também pro comentário que vem, né? Então, na medida em que um mesmo comentário sobre a dança pode trazer uma pessoa falando sobre cometendo uma violência, uma agressão contra a família de vocês, tem o outro. Então, eu acho que vocês conseguem olhar para esses pesos e aprender. E talvez isso é uma coisa que a gente tá trazendo aqui para quem tá ouvindo a gente. É o peso que a gente dá para as coisas que chegam pra gente. A gente tem que saber fazer filtro, né? Sim. Tem que saber colocar. Não é fácil. Não é fácil. Falando é muito mais fácil. Né? Teve dia realmente que eu não queria aparecer na internet porque não tô bem. Eu ouvi coisas muito ruins. Mas aí a gente olha pra gente mesmo e fala, não, vamos seguir adiante. Eu acho que quando a gente olha também pros nossos filhos assim, a gente consegue ter mais força, né? No sentido de falar, nossa, eles passaram por tanta coisa que eu ainda não tinha passado, sei lá, nem 10% do que eles passaram na vida. E eles estão ali, ó, sorrindo, se divertindo, estão nos ajudando, é uma superação imensa. Então, por que eu vou dar tanto peso pra isso, sabe? Em vez de dar mais valor para as coisas boas, para a evolução deles, pro sorriso. E aí a gente vai lidando dessa forma. Né? E a gente se formou com professores, a gente estava dentro da área da educação e a gente também entendeu que a internet, a rede social, esse espaço que nós temos, também é uma área de educação. E, às vezes, a pessoa vê a gente dançando uma musiquinha, às vezes fazendo alguma brincadeira na rede social, mas ali existe uma educação que está incutida, que aos poucos vai fazer um grande efeito. Então, a gente hoje trabalha com educação também. A gente fala de forma séria, a gente fala de forma engraçada, mas é uma educação um pouco diferente da formal, mas é uma educação também que a gente espera que um dia repercuta num mundo melhor, sabe? Ah, mas eu acho aqui que tem uma ideia pra você, hein? Não queria dizer nada, mas porque cadê o método de educação de alfabetização tardia para adolescentes? Cadê isso daqui? Cadê esse curso? Legal, Ó, cadê? Fica Verdade. aí a dica Muito boa. do negócio aí pra Muito vocês. bom, Mas muito eu bom. tô achando que tem como ensinar pais a fazer. Gente, tem pai eu fazendo tarefa de escola com os meus filhos. Socorro. Eu difícil. amo, Sim. mas é assim, vamos fazer. E meu filho, ele é engraçado, porque ele faz assim, eu falo, João, lê, ele, uma letra. Entendeu? Daí ele faz, M. Deu não, João. Aí o João, vamos escrever a lista do supermercado. Ele, um pacote de não sei o que. Ele, um P. Aí ele, P é um pacote, mãe. Deu não, João. Um pacote, filho. Então, assim, eu que não tenho dificuldade e adoro esse assunto, deixei o recado pra você. Acho que tem um curso aí pra vocês criarem. E aí, nessa divisão de vocês todos enquanto família, como acontecem esses combinados, esses acordos? Tem mesmo alguém que se sobrecarrega mais? Tem mesmo uma divisão? Porque eu fico interessada, porque sim, as mulheres fazem dobro de tarefas domésticas dentro de casa. E como é uma casa que não tem essa figura? Alguém assume essa sobrecarga ou vocês
conseguem ter estratégias de divisão de cuidados melhores, até pra gente aprender também? A gente procura... A gente tenta dividir ao máximo para não ficar mais pesado para um nem para outro. Então vocês têm mais conversas sobre A esse gente assunto? conversa muito. Muito. E os combinados também não são combinados que vão durar para sempre, né? São combinados ali, às vezes, semestrais, bimestrais. Boa dica. E aí a gente vai mudando isso. Porque então, às vezes, assim... E também a rotina da vida da família, às vezes ela muda. Às vezes entra um curso, entra alguma coisa de uma hora diferente. pra outra muda, né? E aí a gente também tem que se reorganizar. Então... Por exemplo, hoje em dia eu levo as crianças para escola, busco, levo para curso. Então o Lucas Enquanto isso, eu fico fazendo a comida, o almoço. Isso. E aí as crianças também, os adolescentes agora, né? Também tem a parte ajudam deles. também a organização da casa. Eles entenderam bem isso também. Sim. E ajuda a ficar Vira mais... um time ali. Vira um time. Eu acho que isso é um grande... É um ponto importante, a conversa, né? A Porque a gente conversa. sempre conversou muito sobre. Quando tá, tipo, incomodando, que tá fazendo mais do que acha que outro poderia ajudar. Então a gente sempre tem essa conversa. E tem o pedido ali, né? Enfim. A gente conversa bastante. E a gente tem um combinado também em relação às crianças, Sim. né? Que é o seguinte: quando vai pedir para um pai uma coisa, a resposta do pai é o que vale. Se tentar pedir para outro pai. Essa vou instituir na minha casa. Aí dá ruim, porque, não é? Eles ficam fazendo essa compensação, né? Tipo, eles sabem que Mas é lógico que, se a Kathleen quer tomar um refrigerante, ela vem pedir para mim. Porque aí você vai deixar. Sabe que eu vou deixar. Ela já entendeu como funcionam os pais. Já sabe quem deixa, né? Boa, mas essa é uma ótima dica. A parentalidade por adoção carrega desafios muito peculiares. Independente da idade com que as crianças vêm para um casal, esses desafios vão ser bem grandes. Mas quando a gente fala de uma parentalidade por adoção tardia, você perde toda aquela vantagem de ir conhecendo a criança aos poucos, de ir construindo esse relacionamento com a criança aos poucos. Um bebê, quando chega, independente de que vias esse bebê chega, né, na parentalidade, ele não demanda, ele demanda ser alimentado, fralda seca, manter aquecido, manter em segurança. Aí ele vai começar a falar aos poucos, ele vai começar a se desenvolver aos poucos, você vai ter tempo de ir se acostumando com esse serzinho que chegou na sua vida. Quando você adota uma criança mais velha, ela chega com perguntas, ela chega com questões, ela sabe falar o que ela não gosta, o que ela não quer comer, aonde ela não quer ir, o que ela não quer ouvir, o que ela não aceita. Ela chega com questões que, às vezes, já eram para estar resolvidas em relação à educação, em relação a cuidados médicos até, em relação a questões de saúde. E aí você recebe esse pacote de uma vez, para lidar com tudo de uma vez, enquanto você está aprendendo a exercer a parentalidade, você está descobrindo afetos, descobrindo ansiedades, descobrindo vontades, eu quero assistir isso, eu quero assistir aquilo, eu quero ser casal, eu só quero ser pai agora, de uma vez só, sem pausa e sem tempo. Isso traz um risco, né, a gente considera um risco muito grande à saúde mental. Porque nessa situação existe uma grande ansiedade em fazer dar certo, existe uma grande insegurança. E se eu não souber o que fazer? Porque não é um bebê que você pode esperar 6 meses, 8 meses para descobrir como ele vai andar. É amanhã, já está levantando e está andando. Então, como essa ansiedade, essa angústia, essa insegurança em relação àquele trabalho que você está fazendo, geralmente muito bem intencionado, pode gerar questões de saúde mental mesmo. Então, é preciso estar muito atento. Quando você faz essa parentalidade sendo um casal homoafetivo, tem um desafio maior ainda. Primeiro, porque as pessoas vão se meter na sua vida, querendo você ou não. Elas vão te odiar, elas vão te apontar, elas vão te xingar, não importa o quão amoroso você seja, o quão afetuoso você seja, o quão afetuosa você seja, o quão responsável você esteja sendo na construção dessa parentalidade, você vai ser apontado, você vai ser apontada. E isso também é um risco à saúde mental, porque a gente quer viver em paz, a gente não quer ninguém apontando dedos, levantando suspeitas sobre a nossa conduta. A gente quer poder exercer amor, exercer afeto, responsabilidade, se preocupar com a febre, com a vacina, com o vômito, sem ter que se preocupar com alguém que está te xingando na internet. Mas isso é uma realidade no caso dos pais homoafetivos, homens ou mulheres. E acho que, por último, e não menos importante, é
como você fica como casal quando você recebe uma pessoa diferente na sua vida, um filho que já vem pronto, né? Então eu acho que é importante construir esse lugar de cuidado, nessa parceria de cuidado, responder às pessoas que ficam perguntando quem faz isso, quem faz aquilo, quem é a mulher do casal, quem é o homem do casal, no caso de mulheres, né, que têm filhos. Construir essa prontidão, eu acho, para respostas a perguntas indesejadas que nem sempre você precisa responder, mas às vezes quem pergunta é o próprio filho. Às vezes é sua mãe que vai te perguntar isso, às vezes é seu pai que vai te perguntar isso e nem sempre você pode simplesmente virar as costas e falar, não vou lidar com isso. E eu acho que manter esse lugar aí de afeto, do afeto romântico, né? De existir ainda enquanto pessoa, enquanto casal, dentro dessa relação. Isso é saúde, né? Porque quando você mantém o seu vínculo intacto, o seu vínculo bem cuidado, sua saúde mental fica mais protegida, sua saúde física fica mais protegida, porque você tem mais prazer em pensar em uma alimentação adequada, seu sono está preservado, porque você sabe que a pessoa que está dormindo do seu lado, você tem segurança no relacionamento com ela. Então, o seu sono fica mais protegido, você tem companhia para fazer atividade física, você tem prazer em se cuidar, quando o seu relacionamento também está indo bem. Então, para todo esse pacote aí, muito amor, muito afeto, muito autocuidado e muito cuidado mútuo. E vou fechar essa janela aqui, dessa conversa aqui, esse aqui não me pertence. Porque vai ter muita gente querendo dizer coisas que não vale a pena ser lidas nem ouvidas. E, gente, a gente tá chegando no final, vocês acreditam? Não, mas calma, eu queria… Antes, vocês já falaram muito, eu acho, do que os três, né, pais de três e dos que os três trouxeram pra vida de vocês. Mas é a pergunta que eu faço e sempre me surpreendo com essa resposta. Do que eles trazem pro currículo de vocês na vida, assim. O que eles apresentam pra vocês? Olha, eu acho que pra mim, assim, a resiliência, acho que é a palavra que define bastante eles, porque eles nos ensinam a conseguir superar, a ter esperança, a ver o depois do problema, porque os nossos filhos passaram por situações assim muito complicadas e são crianças maravilhosas, lindas, de sorrisos largos, que traz uma felicidade, uma alegria nas experiências. Então a gente olha para eles de uma forma que a gente consegue também olhar para os nossos problemas de adulto, porque eles passaram por isso tudo como crianças. E a gente, às vezes, perde a esperança em coisas corriqueiras, pequenas, e eles acho que trouxeram isso pra gente, que é possível, que é tipo, amanhã vai ser outro dia, a gente vai dar um jeito, e nós estamos em família, não tem mais nada mais forte do que isso. Que lindo. Eu acho que nossas famílias e nossos filhos resumem muito o amor pra gente, porque eu sempre falo que eles trouxeram a visão do amor de uma forma que eu não tinha até então. Então, quando eles chegaram na nossa vida, tudo mesmo, e sem romantização, mas tudo mudou. E por mais que a gente tem muitos momentos que são insustentáveis, né, o que parecem ser, eu acho que eles trouxeram a sustentabilidade para nossa vida, fez nossa vida ser mais sustentável, no sentido de que os problemas se tornaram menores do que quando eu não tinha nenhum desses filhos. Então a gente vê qualquer situação, qualquer problema que a gente passa hoje, a gente fala, não, mas eles ensinaram pra gente que isso é pouco ainda. Que a gente tá junto, que a gente vai continuar lutando pra gente poder ser reconhecido como família, como seres humanos, e que a gente vai sempre ter o apoio um do outro. Então acho que não tem nada mais importante do que isso. Mas eu quero pedir pra vocês, antes de terminar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, seja pra uma família homoafetiva, um casal que tá pensando em adotar, ou alguma família que acabou de receber 3 crianças, 4, 1, 2, enfim, grande, que tá nesse processo também. O que vocês diriam pra essas famílias? E também, claro, para ir na página @pais de 3, enfim, com certeza teremos curso por lá. Aí, assim, eu acho que formar uma família é de uma responsabilidade muito grande e tem um peso social muito grande, né? E muitas cobranças chegam nas nossas costas e tal, muita gente querendo dar opinião. Então eu acho que quando você
recebe, né, esse filho em casa, essa filha em casa, tira esse peso das suas costas, assim, né? Vai com mais tranquilidade, não se cobre tanto. Eu sei que a gente busca fazer o melhor, mas se tranquiliza e confia dentro do seu coração, faz aquilo que você acha que é o certo, porque vai rolar, sabe? Vai acontecer e é só deixar acontecer que vai dar tudo certo. E eu acho que assim, uma principal não ligue tanto para a opinião dos outros externas, porque todo mundo vai ser melhor pai do que você, vai ser melhor mãe do que você, e na verdade você sabe o que é necessário. Você que tá com o seu filho em casa, sua família em casa, nós sabemos o que é preciso. Gente, falou tanta coisa. Agora que eu tô aqui. Eu sou meio tagarela. Um minuto, eu falo sim. Não, é porque... Chama pra sua página. Então, ó, vamos lá. Vamos seguir a gente lá no @pais3, né? Em todas as redes sociais. E eu acho que isso também é uma coisa importante, né? Não precisa ser a gente a referência, né? Mas vocês precisam ter referências, precisam ter base, porque isso traz sustento. Eu penso muito assim, eu gostaria muito que tivesse... na minha época como adolescente, famílias como tem hoje na internet, pra gente poder acompanhar, pra gente acreditar no futuro melhor, pra gente poder elucidar várias questões que aparecem no dia a dia da gente, que ainda são complicadas para a sociedade entender. Então, vamos tentar nos conectar uns com os outros de uma forma saudável, né? Então, conectar, criar boas relações na internet, no sentido de a gente ter ali um olhar e olhar para alguém que possa fazer com que a gente acredite no futuro, né? Então, aproveitem esse meio que a gente está aqui para a gente poder ter conexões sinceras, para a gente poder acreditar no futuro e para a gente poder exercer mais o amor e a empatia ao próximo. Uau, gente! Mais um episódio incrível. E o que vocês fazem, vocês não são só pais de 3, não só cuidam de 3 crianças, mas vocês trazem pra gente tanto, assim, do amor como uma decisão diária, né? De uma construção mesmo, de respeito e de sustentabilidade, né? De trazer essa sustentação e da gente ter relações saudáveis, sustentáveis, espaços, existência. Então, muito obrigada, foi incrível ter vocês aqui mesmo. Você que tá ouvindo a gente, precisa pegar esse episódio agora, jogar em todos os grupos de WhatsApp, compartilha, né? De todas as suas turmas. Assim, a gente precisa ouvir mais histórias, essa história precisa chegar em mais pessoas. Então, assim, esse é meu pedido para que você espalhe para todos os seus grupos. Pega agora, já envia para todo mundo. E aí acompanha o nosso trabalho nas redes sociais também, do @Filhos no Currículo, @Mustela Brasil, pra gente continuar por uma parentalidade sustentável e por mais trocas reais, como as de hoje, como aconteceu aqui. Obrigada, gente. Muito obrigado. Eu amei mesmo. Obrigada.